eu sou Ana Paula, sou professora de nutrição e hoje nós vamos falar sobre doenças transmitidas por alimentos. Bom, tudo aquilo que contamina o alimento é aquilo que não faz parte da natureza daquele alimento, tudo aquilo que não deveria estar ali. E a gente selecionou 3 perigos para conversar hoje. São os perigos físicos, são aqueles que a gente vê a olho nu, como um pedaço de metal, um pedaço de plástico, madeira, cabelo, inseto. Por que eles representam perigo? Porque eles podem machucar a nossa boca, o nosso trato digestivo, causando doenças físicas, machucados físicos, tá? Então, eles são muito perigosos e a gente tem vários exemplos por aí. Quando a gente esquece, quando na indústria cai um pedaço do maquinário dentro do produto e ele pode representar um risco físico para o consumidor, tá? Um outro exemplo muito clássico é quando a gente tem uma tampa de panela que tem uma porquinha para segurar o puxador. Quando esse puxador sai, é porque a porquinha caiu dentro da panela e ela pode representar um risco físico. Nosso consumidor pode quebrar um dente, machucar a boca, machucar ainda a garganta, ter ainda um corte muito profundo e pode ser muito sério, tá? Por isso, a gente tem que ficar de olho nos perigos físicos. Outros perigos são perigos químicos, que está relacionados aos produtos químicos. E eles são perigosos porque às vezes eles podem intoxicar ou ainda existem pessoas que têm alergia a alguns produtos químicos e eles podem ser grandes vilões da nossa alimentação, pode ser perigos muito importantes, tá? Então, quais são os perigos químicos que a gente poderia citar? Detergentes, aditivos, as toxinas dos micro-organismos são perigos químicos, antibióticos em alta concentração, resíduos ou drogas que o gado consumiu antes do abate, pesticidas ou herbicidas, ainda a gente pode falar de lubrificantes dos nossos equipamentos, pinturas e solventes. Então, são perigos químicos porque a pessoa pode se intoxicar com aquela substância, tá bom? Precisamos ficar atento, usar os produtos com a diluição correta e enxaguar muito bem nossos equipamentos, inclusive os alimentos que precisam ter algum produto para higiene, tá? Perigos biológicos são o que a gente mais conversa, são os micro-organismos que se desenvolvem nos alimentos. É claro que na indústria de alimentos a gente tem micro-organismos benéficos que produzem o queijo, o vinho, a cerveja, mas outros micro-organismos não são tão interessantes. Eles deterioram os alimentos e por estarem ali ou por terem estragado os alimentos, eles são grandes riscos ao consumo, tá? A gente não consegue ver, a gente na maioria das vezes consegue identificar porque eles deterioraram os alimentos, né? Então o alimento já vai apresentar um cheiro desagradável ou a textura vai estar modificada. Esses são os sinais de que ali tem micro-organismos e a gente precisa ficar atentos. Os grandes responsáveis pelas doenças transmitidas pelos alimentos são os micro-organismos. Nós temos as bactérias, os vírus, os protozoários e os fungos, que podem ser tanto benéficos, como eu já falei, mas podem ser maléficos. E eles são os grandes vilões, tá? Os sintomas, de modo geral, eles são diarreia, vômito, dor abdominal. E a gente pode controlar a existência dos micro-organismos nos alimentos com controle de temperatura. Vamos ver como é importante. Bom, esse é o nosso termômetro. E essa é a zona de perigo. É a zona onde está gostosinho, quentinho, gostoso e todo mundo gosta, tá? Não só os micro-organismos, mas a gente. Quando fica muito frio, os micro-organismos, eles adormecem, eles estabilizam. E quando fica muito quente, eles morrem. E é por isso que a gente tem que ter esse controle de temperatura. Se o alimento não está sendo consumido, ele tem que ser resfriado adequadamente. Ou se o alimento está sendo preparado, ou reaquecido, ele precisa ser reaquecido corretamente, acima de 70 graus. Esse é a nossa zona de conforto para nós, né? De segurança. A nossa zona de segurança é acima de 70 ou abaixo de 0, quando eles estão adormecendo. É muito importante a gente controlar a temperatura e não esquecer os alimentos nas bancadas, em cima do fogão. E é por isso que é tão importante a gente cuidar
da temperatura da manipulação dos alimentos. Como eu já comecei a falar, a gente tem mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos, sendo que as principais são causadas pelas bactérias e pelas toxinas que elas produzem. Elas produzem algumas substâncias que ficam ali nos alimentos e ainda podem causar problemas graves de saúde, tá? Podem ser contaminados os alimentos e também a água. A gente tem doenças transmitidas pela água. Os principais sintomas são diarreia, vômito, náusea, dor abdominal, dor de cabeça, indisposição, ainda gases, né, formando gases no nosso intestino e é muito desconfortável. E aqueles que são os micro-organismos mais comuns de a gente conversar é a salmonela, que está popularmente conhecida por ser transmitida pelo ovo cru, né? O Escherichia coli, que na verdade ele faz parte do grupo de coliformes, ele vai estar vinculado às mãos daquele profissional que não higienizou corretamente as mãos, foi ao banheiro e não higienizou as mãos, tá? Então ele está presente nas fezes. O Staphylococcus aureus, os coliformes totais, né? E o Bacillus cereus, que está vinculado aos cereais mal preparados. A gente precisa ficar muito atenta, tá? Porque as doenças transmitidas dos alimentos são coisa séria. E por fim, eu quero só trazer um assunto da atualidade, que é o Covid. Muitas pessoas me perguntam se o Covid pode ser transmitido por alimentos. Infelizmente, a gente ainda não tem uma confirmação bem segura para passar para as pessoas, mas muitos estudos já mostraram que o Covid-19 ele precisa de um hospedeiro para se multiplicar. Ele não se multiplica pelos alimentos. Então, hoje, na manipulação de alimentos, a gente fica atento a uma coisa, a salivação em cima do preparo, porque a gente sabe que o Covid ele é transmitível pela gotícula, tanto do espirro quanto do tossir entre uma pessoa e outra. Por isso que a gente evita aglomeração e usa máscara. Essas recomendações estão fortemente ocorrendo na manipulação de alimentos. É proibido hoje, com o Covid-19, a manipulação de alimentos sem o uso de máscara, principalmente porque na cozinha a gente não está sozinho, a gente tem outros colegas ali. Então a gente precisa usar máscara para proteger os colegas e também proteger os alimentos. Mas a gente já evidenciou em muitos relatos, muitos estudos, que o Covid ele não se multiplica nos alimentos. Então a gente acredita que ele não é transmitido pelos alimentos. Mesmo assim, todo cuidado na higiene e na manipulação de alimentos é muito importante. A gente precisa se lembrar que, como manipulador de alimentos, nós somos agentes de saúde, responsável pela saúde do nosso consumidor. Obrigada!